a passagem de corrente elétrica. Quanto maior a impedância, menor a corrente. No caso específico de sinais DC, se impedância é sinônimo de resistência. Então, Brandon, você pode continuar a leitura aí no próximo segundo parágrafo aqui? Damos o nome de alta impedância a uma situação de uma conexão elétrica em que não há, ou quase não há, passagem de corrente elétrica. Em geral, essa situação se assemelha à condição de um cabo desconectado. Nessa situação, é impossível definir qual a tensão ou valor lógico no caso desses circuitos digitais do fio. Isso, exatamente. Então, aqui, ó, o nome de alta impedância, né, é uma situação, é uma condição em que um determinado fio não tem passagem de corrente elétrica. Então, ele está desconectado, ele está flutuando. É um fio que está solto. Tipo assim, imagina, olha aqui na minha câmera, né? É um fio que está pendurado. Ele não está conectado a nada, então não tem como corrente fluir através dele. Aí, é justamente essa comparação que eu faço, né? Em geral, essa situação se assemelha à condição de um cabo desconectado, que é o que eu tento fazer a metáfora em relação ao cabo desconectado. Então, para continuar a leitura, eu estou seguindo aqui a lista dos alunos, né? O Gabriel da Fonseca Diniz está aí. Pode continuar aqui nesse parágrafo. Oi. Oi, Gabriel. Estamos escutando. O Logisim modela alta impedância com o estado X, pintando os fios de azul. Veja o exemplo abaixo de buffers de 3 estados. O buffer copia o que está na entrada para a saída apenas quando o bit de controle vale 1. Se o bit de controle vale 0, a saída do buffer é colocada em alta impedância. Perfeito. Obrigado, Gabriel. Então, olha só, este exemplo aqui que eu rodei no Logisim é um exemplo que mostra exatamente o funcionamento de um fio em alta impedância. Então, o Logisim, ele, infelizmente, ele modela duas condições com a mesma característica, né? A característica de alta impedância e a característica de indefinição. Quando um fio está indefinido, quando você inicializa um sistema, os fios que não têm uma definição própria, eles vão para X, e ele pinta de azul. Mas esse é o mesma representação de alta impedância. Então aqui a saída, esse aqui é um dispositivo novo, tá? Que a gente ainda não viu até agora, mas provavelmente vocês já viram lá na teoria. É o buffer de 3 estados. A gente diz 3 estados porque ele tem não somente os estados de 1 e 0, lógico, mas ele tem essa condição de estar desconectado, com um fio sem um valor definido. Então ele é representado por esse X aqui em azul. Quando o sinal de controle que vem aqui no buffer vai para 1, ele permite a passagem do que está na entrada. Então, olha só, quando o controle é 1, o 0 passa ou o 1 passa. Mas quando o controle está em 0, pode ser, independente do valor da entrada, a saída é sempre um
Voltei, eu acho. Voltou. Aí, pessoal, minha internet caiu aqui. Eu estou usando 4G agora no celular. Então, vamos lá. Eu estou sem o PDF aqui no celular, mas vamos acompanhando. Espero que vocês conseguem abrir aí na nossa própria equipe, lá na aba Arquivos, tá? Então, vamos tentar fazer isso dessa forma. A gente parou, então, no item 2, resistor de pull-up, pull-down. Estava na vez de quem? Eu acabei perdendo aqui o controle. Gustavo. Gustavo Costa, você está aí? Consegue puxar o seu microfone, Gustavo? Consigo sim, só deixa eu abrir aqui, professor. Rapidão. Você já tinha feito a leitura? Ou... Aí o Gabriel, eu acho. Ah, tá. Então faz a leitura aí a partir do item 2, esse parágrafo, para a condição até pull down. Vamos lá. Tá, para evitar a condição de alta impedância ou simplesmente pino desconectado, usamos resistor de pull-up ou pull-down para garantir que o valor padrão do pino, quando não estiver conectado a nada, seja 1. No caso de pull-up, ou 0, no caso de pull-down. Veja no exemplo abaixo como os resistores transformam o valor de saída de alta impedância para 1, no caso do pull-up, e para 0, no caso do pull-down. Muito obrigado, Gustavo. Exatamente. Então, olha só, nessa figura aí que vocês estão vendo, tem duas condições do fio desconectado, né? Então, o fio, quando ele está em alta impedância, quando ele está azulzinho, a gente pode colocar um resistor de pull-up que leva o pino para 1, enquanto que o resistor de pull-down vai levar esse pino que estava antes em alta impedância para 0. Como é que isso funciona? Vamos olhar para o canto superior direito dessa imagem, onde está escrito ali pull-up, né? Essa condição é uma condição de um buffer, é um buffer que está desconectado, você vê que o bit dele de controle dele está em 0, e... Opa, acho que voltou a internet aqui. Se eu consigo. Alô, alô, vocês estão me escutando por aqui agora? Sim. Ok, perfeito, ainda bem que voltou. Eu vou voltar a compartilhar aqui para a gente fazer a explicação, porque eu vou precisar escrever algumas coisinhas. Beleza. Olha só, se eu tenho uma condição aqui de... Espera aí que o meu tablet travou, ficou preto. Nossa, hoje está difícil. Aí, voltou. Vamos lá, então. Se o meu buffer aqui, né, ele tem aquela condição, né, que eu botei 0, e aí aqui na entrada, não importa o que que é, tinha aquela entradinha ali, podia ser qualquer valor. Mas o fio que está aqui, ele é um fio que estava em alta impedância, né? Ele está desconectado. E aí, o que isso significa? Que não tem como dizer qual é o valor de tensão dele. Então, esse é um fio que tem o valor X, né? Eu não sei dizer qual que é o valor de tensão. E aí, olha só, quando eu boto um resistor aqui, nesse fio, se eu botar aqui um resistor de pull-up, conectando ele na alimentação positiva, vamos tentar avaliar e estudar aqui qual que é a corrente que passa por esse fio. Bom,
Se eu olhar para esse lado aqui, a corrente que vai para a saída, ela é zero. Por quê? Porque o fio não está conectado em nada, né? A princípio não tem um circuito adicional que vem aqui que esse circuito vai. Mas mesmo se eu conectar um circuito adicional, né, nessa saída, se eu conectar uma porta E ou uma porta OU, as entradas das portas lógicas, elas geralmente têm uma impedância muito alta, ela tem uma resistência muito alta, ela implica uma resistência ao fluxo de corrente muito alta. Então, a corrente que entra, a gente assume que a corrente que entra nas portas lógicas, nos circuitos digitais, ela é zero. Então, certamente, a corrente que vai aqui para a direita é zero. A corrente que desce para esse outro lado aqui, que vai para a esquerda, como o buffer está desligado, né? A corrente certamente é zero. Isso porque é como se o buffer desconectasse, né? Como se eu tivesse uma chave aqui, uma chave analógica, uma chave mecânica, né, que quando esse valor vale 1, ela fecha, quando vale 0, ela está aberta. Então, se está aberta, a corrente que vem para a esquerda aqui, ela com certeza é zero. Ora, se a corrente que vai para o direito e para a esquerda é zero, a corrente que desce nesse ramo aqui também é zero, porque ela deve ser a soma dessas correntes que saem do nó, né? A corrente que entra no nó deve ser a soma das correntes que saem do nó. Agora, lá de circuitos, não sei se vocês já viram, se vocês vão ver ainda, mas a gente vê que a diferença de potencial ela é dada pela resistência multiplicada pela corrente que passa por um determinado resistor. Se o valor da corrente, se esse ΔV aqui, né, a queda de tensão desse resistor aqui, é dado pelo valor dessa resistência multiplicado por I, então a queda de tensão, já que corrente é igual a zero, certamente essa queda de tensão é igual a zero também. O que faz com que a tensão, por exemplo, se eu tiver 3,3 volts, ou se eu tiver 5 volts aqui em cima, ou melhor, vamos falar em valores lógicos, né? Para não falar de tensão. Se eu tiver um lógico aqui, esse um lógico vai ser propagado para baixo, né? Ou botando, se no meu circuito eu trabalhar com 5 volts para um lógico e 0 para zero lógico, esses 5 volts, ele é refletido aqui embaixo. Então, é como se o resistor de pull-up, na verdade, ele tem esse nome porque ele leva a linha para uma determinada condição lógica que está estabelecida no seu outro terminal. Então, o resistor de pull-up leva para cima, né, leva para o 1 pull-up, enquanto que o resistor de pull-down, ele leva para o 0. Então, como não há corrente passando por esse resistor, aqui vai ter 0 volts. Então, esse é o princípio de funcionamento do resistor de pull-up e do resistor de pull-down. Ok. Alguma dúvida, gente? Eu sei que assim, a gente ainda não viu muito sobre circuitos, né? Vocês já devem ter visto pelo menos a parte de resistores. Agora, capacitores e indutores, eu não sei a que ponto vocês estão, mas essa aqui é a base para a gente entender os resistores de pull-up e pull-down. Voltando aqui para o roteiro. Então, a gente vai usar resistor de pull-up e pull-down justamente para evitar essa condição de alta impedância, né? De indeterminação do nosso do fio. Né? Eu gosto de trabalhar com circuitos determinísticos, né? Com um comportamento que eu sei determinar antes. Eu não gosto de indefinições, eu não gosto do que eu chamo de comportamento não determinístico. Então, a gente tenta remover todo não determinismo, né? Toda definição incompleta, usando esses resistores. Por fim, um conceito bem simples, né? Tenho certeza que vocês já sabem isso, mas só para a gente partir do mesmo plano, né? Gustavo Gomes. Você pode ler esse capítulo aqui, esse parágrafo? Curto-circuito é uma condição de conflito quando um dispositivo quer escrever uma tensão e o outro dispositivo quer escrever uma tensão diferente. Por exemplo, se um dispositivo quer escrever 1 lógico e o outro quer escrever 0 lógico, gera uma condição de curto-circuito. O Logisim modela com o símbolo E pintando os fios de vermelho.
Muito obrigado, Gustavo. Então, exatamente, é um conceito bastante simples, o conceito de curto, que faz com que, quando eu conecto uma tensão diferente da outra em duas extremidades, isso gera um curto, e aí o Logicsim pinta de vermelho. Na prática, isso acontece quando você tem dois dispositivos que querem acessar o mesmo barramento, né, acessar o mesmo fio, um quer escrever 1 e o outro quer escrever 0. Quando isso acontece, vai gerar um curto-circuito e aí vai passar muita corrente, provavelmente um desses dispositivos vai perder o seu pino, né, vai queimar. Então, esse é o conceito de curto-circuito. Agora a gente vai entrar na parte quase analógica aqui, né? A gente vai estudar um pouquinho os transistores. Então, Leonardo Pereira Cortes, pode fazer a leitura aqui desse parágrafo para mim? Opa, posso sim. O transistor é um dispositivo que se parece com uma chave eletronicamente controlável. Ele tem 3 terminais chamados de dreno, fonte e porta. Aqui vamos considerar apenas 2 tipos de transistor, o de tipo N e o de tipo P. Os terminais D e S ficam conectados quando G é igual a 1, no caso do transistor tipo N. Já nos transistores de tipo P, os terminais D e S ficam conectados quando G é igual a 0. Para complicar um pouco mais, o transistor de tipo N é bom para conduzir o zero lógico, e o transistor de tipo P é bom para conduzir o 1 lógico. Muito obrigado, Leonardo. Então, é exatamente isso. A gente dá o nome, né, aos terminais desse transistor que vem do inglês, né? O dreno é drain, a fonte é source e a porta é o gate. Então, G de gate, D de drain e S de source. O dreno e a fonte são dois terminais que são absolutamente simétricos, tá? Nesses dispositivos, a gente tende a considerar eles como idênticos. Então, a passagem de corrente pode ser num sentido ou no outro. Só que a gente dá o nome de dreno ao terminal que fica na origem, que fica no valor de maior tensão, por onde a corrente vai entrar, e fonte, por onde a corrente vai sair. Tá? Então, esse é o nome que a gente dá para esses dispositivos. E aí, isso aqui é uma chave eletronicamente programável, né? Então, eu tenho o gate, quando ele é igual o buffer de 3 estados. Quando o gate vai para 1, essa chave fecha. Então, passa a corrente entre dreno e fonte. Quando o gate é igual a 0, o dreno e a fonte estão desconectados, a chave abre. Isso funciona para o transistor de tipo N, que é esse transistor que está desenhado aqui. Mas existe um transistor chamado transistor de tipo P. E a diferença no desenho entre o transistor tipo P e tipo N é a bolinha que fica no gate. Vocês devem ter percebido que a conexão é feita em dois casos duais, né? O N é conectado quando G é igual a 1 e o P é conectado quando G é igual a 0. Daí essa inversão lógica, a gente já está acostumado a botar bolinha, né, nos nossos diagramas. Quando tem uma bolinha, é como se eu estivesse invertendo a lógica de conexão. Então, quando tem 0, ele conecta, quando tem 1, ele desconecta. Então, olhando para o transistor tipo B, aqui na primeira linha, o transistor de tipo B, ele transmite o 1 se o gate for igual a 0. Quando eu faço o gate para 1, ele desconecta a fonte do dreno, né, e aí fica com uma situação de pino flutuando, né, uma alta impedância aqui na saída. A mesma coisa é válida para o transistor tipo P, só que o transistor tipo N. O transistor tipo N, ele usa lógica direta, né? Ele usa lógica positiva, que é o seguinte: se o gate vale 1, ele conecta. Se o gate vale 0, ele desconecta. E aí, para complicar um pouquinho mais, né? O Logicsim não modela isso, tá? Essa próxima parte que eu vou falar, o Logicsim não modela, mas na vida real, o transistor de tipo N, ele tem uma resistência menor à passagem de tensões baixas, por exemplo, do zero lógico. E o transistor de tipo P, ele tem uma resistência mais baixa, né? Ele deixa passar com mais facilidade valores de tensão igual a 1. Isso aqui vocês não vão aprender agora, vocês vão aprender lá em Eletrônica 1, tá? Vocês vão entender por que disso aqui que eu estou falando. E aí existe, né, uma solução para poder transmitir tanto 1 quanto 0 lógico. A melhor forma de fazer isso é combinar os dois, né? Combinar a melhor característica de cada um deles, que é a chave de passagem. Então, o Marcos Alexandre vai fazer a leitura da chave de passagem para a gente. Você pode continuar nesse parágrafo, Marcos? Marcos aí? Você está sem microfone, Marcos? Nathalie, então você pode continuar no lugar do Marcos? Posso.
Por conta Obrigado. da limitação de condução dos transistores, existem as chaves de passagem, que são formadas pelos dois tipos de transistores de forma complementar. Com essa topologia, é possível transmitir tanto o 0 quanto o 1. Essa chave, entretanto, necessita de um sinal de controle duplo e complementar. Esse sinal pode ser facilmente obtido por uma impressora. Muito obrigado, Nathalie. Então, essa aqui ó, é a topologia da chave de passagem. Ela tem esse nome porque ela é justamente uma chave que abre e fecha e deixa passar valores lógicos, tanto 1 quanto 0. Então, a gente vai gerar esse sinal de controle, né? Porque, olha só, o gate de tipo N, ele ativa quando em 1 e o gate de tipo P, ele ativa quando em 0. Então, se eu quero ativar os dois ou desativar os dois, eu tenho que ter uma lógica complementar aqui no sinal de controle. Então, eu posso, a partir do bit de controle, usando uma inversora, gerar o sinal de, aqui eu estou chamando de CTL e tio CTL, né? Para ser um valor inverso do outro. Então, eu coloco esses sinais de controles em cima e embaixo, né? O valor invertido eu boto aqui embaixo, e aí eu consigo, então, chavear essa chave. Quando o sinal de controle vale 0, na verdade, agora que eu estou percebendo, né? Eu devia ter conectado esses dois ao contrário, mas tudo bem. Quando o sinal de controle vale 0, a gente olhando aqui em cima, o transistor de tipo N não passa, não deixa passar. E o transistor de tipo P, desculpa, o transistor de tipo P, como ele recebe o valor invertido do sinal de controle, ele também não deixa passar. Então, as duas chaves não deixam passar. Agora, quando o sinal de controle vale 1, né, aqui eu estou lendo ao contrário, né? Quando o sinal de controle vale 1, tanto o transistor P, tanto o transistor N, esse de cima aqui, ele fica ativo, e o transistor de tipo P também fica ativo, permitindo a passagem de qualquer valor lógico aqui. Como eles estão numa conexão complementar em paralelo, o valor lógico da entrada, se for 1, ele vai passar pelo transistor de tipo P, vai passar aqui por baixo. Ele tem mais facilidade de passar aqui por baixo. Se for o 0, ele vai passar pelo transistor aqui de cima, porque ele tem mais facilidade para passar pelo transistor de cima. É uma questão de resistência mesmo do canal. Isso aí, novamente, vocês vão ver só lá em eletrônica. E aí já é bom para deixar aquela pulguinha atrás da orelha, né? Para vocês terem a curiosidade de estudar quando chegarem lá na disciplina de eletrônica 1. Então essa é a ideia, né? O transistor de passagem ele é muito interessante porque ele permite criar lógica muito simples. Por exemplo, já que o funcionamento dele é justamente permitir passagem de dados, o circuito de um multiplexador pode ser pode ser muito facilmente implementado com o transistor de passagem. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, um multiplexador, né? Ele é basicamente um transistor de passagem. Eu tenho duas entradas aqui, A e B, um bit seletor S e uma saída O. Vamos chamar de saída X. Então, implementar esse circuito com transistores é pegar a entrada A, passar por um circuito de transistor de passagem, pegar a entrada B, então aqui eu tenho A, aqui a entrada B, também vou passar por um transistor de passagem, né? E aí, ó, eu vou conectar os dois no circuito de controle. Vou botar para esse outro lado aqui. Então, eu vou ter aqui o CTL, que eu vou ter o CTL barra, que eu vou ter o CTL. Na verdade, eu chamei de S, né? Vou botar aqui S. S barra, que é S. E a saída X está aqui, ó. Então, é um circuito muito simples, com apenas 1, 2, 3, 4 e mais 2 transistores para inversora. Então, 6 transistores, você faz um multiplexador. Então, você vê que até fica mais simples do que usar lógica booleana nesse caso, né? Às vezes, usando lógica de transistores, fica muito simples implementar circuitos lógicos. Porque, no fundo, esse circuito do multiplexador é um sistema desse tipo aqui, né? São duas chaves, A e B, com um sinal de controle que é um contrário do outro. Então, CTL está aqui e aqui eu tenho ele invertido, né? Então, eu controlo esses dois caras
só que de um lado eu vou controlar uma versão dual. Então, enquanto o controle para a chave A ele vale 1, para a chave B ele vale 0. Então, isso aqui é uma coisa bacana de usar quando você começa a pensar com transistores, né? A gente faz lógica baseada em transistores. E no fundo, né, de fato, nos chips é assim que é implementado. Então, é importante saber. Voltando aqui para o roteiro. Vamos lá, seguindo na ordem aqui. Pedro Henrique, você pode continuar? Posso sim. Então vamos aqui no item 6, conexões em dreno aberto. Conexão em dreno aberto. Alguns tipos de sistema de comunicação tentam se proteger da condição de curto-circuito usando terminais em dreno aberto. Essa conexão evita curtos, impedindo que os participantes da comunicação escrevam valores diferentes de tensão. Todos os dispositivos podem escrever 0 lógico, mas ninguém pode escrever 1 lógico. O valor 1 é garantido por um resistor de pull-up. O inverso também é possível. Muito obrigado, Pedro. É exatamente isso aí. Então, o problema do curto-circuito que a gente anunciou anteriormente, ele pode ser evitado usando o transistor que a gente acabou de aprender e usando os resistores de pull-up ou pull-down que também a gente acabou de aprender. A ideia é que você use um sistema de chaveamento de tal forma que os sistemas comunicantes, todo mundo num sistema de comunicação quer transmitir os dados, né? Quer enviar e quer conversar. Só que nem todo mundo pode conversar ao mesmo tempo, senão ninguém entende nada e, no caso de sistemas digitais, vai gerar curto-circuito. Então, para evitar o problema do curto-circuito, a gente gera uma condição. Vou fazer uma metáfora aqui, talvez para ajudar a compreensão, mas primeiro eu vou fazer a leitura do circuito. Então, olha só, olhando para esse circuito aqui da esquerda primeiro, que é o do transistor de tipo N. Esse transistor usa lógica positiva, então é fácil entender o funcionamento dele. Quando o valor do gate está em 0, ele não conecta, né? E quando ele está em 1, ele conecta o dreno e a fonte. Então, aqui em 0, quem garante que o valor de tensão vale 1, né? Que o valor lógico desse fio aqui vale 1, é o resistor de pull-up. Agora, imagina se eu colocar vários elementos comunicantes, né? Os elementos comunicantes, eles são representados aqui pelo transistor. Então, o transistor é o que vai tentar acessar o barramento. E a única coisa que esse transistor consegue fazer é puxar essa linha para 0, é conectar ela em 0. Se ele conecta em 0, beleza, a linha vai para 0, lógico. Mas se ele solta a linha, se ele desconecta, né, se ele abre a chave, não tem problema se vários tentarem escrever 1, né? Se um tentar escrever 1 e o outro tentar escrever 0, não vai gerar condição de curto-circuito, porque ninguém está forçando o valor 1 lógico. O 1 lógico é uma condição natural de que quando todo mundo para de escrever 1, para de escrever 0, o resistor de pull-up leva essa linha naturalmente para o 1. Eu gosto de fazer uma metáfora para esse sistema de comunicação, comparando com um balão, tá? Imagina que eu vou desenhar para a gente ver. Imagina que você tem conexão em dreno aberto. Então imagina o seguinte, imagina que você tem vários dispositivos querendo se comunicar na linha. Tá? Eu não sou um bom desenhista, mas vou fazer aqui o meu desenho simples. Imagine que o indivíduo A quer se comunicar com o outro indivíduo e eles vão fazer uma sinalização para essa conversa. Então, eles vão segurar, por exemplo, um balão. Tem um balãozinho aqui no meio, um balão cheio de hélio, e os dois comunicantes, né, as duas pessoas que querem conversar aqui, vão então conversar através desse balão. Eles só podem realizar duas ações aqui com esse balão. Eles podem ou puxar o balão, que é o equivalente a escrever 0, né? Então, quando alguém pega o balão e puxa ele para baixo, o balão, ele desce. Então, ele vem aqui, não tem problema. Quando a pessoa solta o balão, né,
o balão sobe naturalmente e bate no teto. Porque ele está cheio de hélio, então ele sobe naturalmente. Esse é o equivalente a escrever 1. Né? É o resistor de pull-up, ou nesse caso aqui o hélio, que faz o balão subir naturalmente. Então, o indivíduo que está se comunicando, ele não precisa levar o balão para cima forçadamente. Ele só solta e o balão vai para cima. Agora, imagine o seguinte caso. 2 indivíduos querem escrever 0. Então, os dois vão pegar o balão e vão puxar o balão para baixo. Né? Se os dois escreverem 0, não tem problema, porque o balão vai para baixo e é tranquilo. Agora, se um quer escrever 1 e o outro quer escrever 0, né? Por exemplo, se esse cara quer tentar escrever 1, ele faz uma tentativa. E esse outro aqui quer escrever 0, esse cara aqui da esquerda, ele vai soltar o balão. Então, ele soltou o balão e ele está esperando que o balão suba. Mas ele percebe que o balão não está subindo. Então, eles perguntam, por que o balão não está subindo? Né? Porque eu tentei escrever 1, ou seja, eu tentei soltar o balão, mas o balão não está subindo. E aí ele percebe que, poxa, se o balão não está subindo, se o valor da linha lógica continua em 0, é porque tem algum outro elemento comunicante nessa linha segurando o valor dessa linha em 0, ou seja, ainda está conectado em 0. Então, apesar de eu ter 2 elementos comunicantes aqui tentando escrever valores lógicos diferentes, não há um problema de curto-circuito. Né? O balão aqui, nesse caso, não estoura. Né? O inverso seria você ter 2 elementos comunicantes, e aqui você tem 2 pessoas puxando o balão. Se os dois puxam o balão para sentidos opostos, né? Se um tenta escrever 1 e o outro tenta escrever 0, esse balão, o que acontece? Né? O balão vai estourar. Porque gerou essa situação de curto-circuito. Então, no sistema de comunicação em dreno aberto, você tem uma segurança contra curto-circuito protegendo, né, a linha de comunicação, e é um acordo entre cavalheiros, né, um acordo entre os elementos comunicantes. Olha, ninguém escreve, ninguém força o valor 1, mas todo mundo escreve 0. E o 1 vai ser naturalmente escrito na linha quando todo mundo soltar a linha. Então, para escrever 1, você solta a linha, desconecta o seu dispositivo comunicante, né, da linha, que ela vai para 1 naturalmente. Então, essa é uma forma de transmitir dados se protegendo contra a situação de curto-circuito. Tá claro, gente? Essa metáfora tá ok? Acho que tá ok, né? Então, voltando aqui ao nosso circuito. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui como é que seria um circuito. Então, o equivalente em circuito, né, aqui a gente tem a nossa metáforazinha. O equivalente em circuito seria o seguinte: eu pegar os transistores, né? Aqui eu tenho um elemento comunicante, e aqui eu tenho o barramento. Então, eu tenho um cara querendo comunicar aqui, eu tenho um cara querendo comunicar aqui, aqui tem outro cara querendo se comunicar aqui. Então, isso aqui são... Peraí. Isso aqui são os diferentes dispositivos, tá? Então, aqui eu tenho um dispositivo 1, pode ser um microcontrolador, por exemplo. Aqui eu tenho outro dispositivo. Pode ser um sensor de pressão, sensor de temperatura. Aqui eu tenho outro dispositivo. Pode ser um outro microcontrolador do barramento. E aí esses caras querem se comunicar entre si, né? Então, este aqui é a noção de barramento, esse aqui é o bus, por onde a gente vai se comunicar. E aí, no barramento, eu devo ter, né, apenas um resistor de pull-up. Então, devo ter um resistor de pull-up. Que todo mundo vai escrever 0. Quando eu quero escrever 0, esse cara vai botar o 0 aqui, né? Tá assim, 0. Então, ele faz a conexão colocando esse sinal aqui do gate em 1. Aí ele vai fazer a conexão levando o sinal para 0. Esse cara aqui quer escrever 1. Na hora que ele faz isso, ele desconecta. Então, esse cara aqui desconecta esses 2 terminais, escrevendo 0 aqui na entrada. E aí, o valor da saída aqui fica em alta impedância. Só que essa alta impedância vai ser levada para 1 naturalmente. Só que como tem alguém escrevendo 0 já na linha, essa linha toda vai para 0.
Então, é uma forma de você sinalizar e comunicar entre os dispositivos. A gente ainda não sabe, né, como é que envia bits de dados, como é que envia bits de informações, mas a gente percebe que existe uma forma de conexão que protege o sistema de curtos-circuitos. Então, vamos lá. Professor, Oi, pode falar. então se tem 1 e 0, a linha inteira sempre vai estar 0, não importa o valor dos outros. É isso. Exatamente. Esse é um dos grandes aspectos negativos aqui desse tipo de comunicação, é que se um dispositivo pegou a linha para ele e levou para 0, ninguém mais consegue comunicar, porque ele é o dono da linha. E isso faz com que a linha funcione em etapas, né? A comunicação nesse tipo de sistema, ela funciona em etapas. Então, como só um dispositivo pode comunicar por vez, a gente chama esse tipo de comunicação de half duplex. Você tem o mesmo fio, ele é bidirecional, você pode tanto enviar dados quanto receber, mas somente um vai falar por vez, que é muito semelhante à comunicação humana, né? Você pode falar, enquanto você está falando, outra pessoa escuta. E aí, enquanto a outra pessoa fala, você escuta. Então, essa ideia, né, de half duplex, enquanto só um transmite por vez, ela também existe aqui. O complementar, né, o full duplex, seria você ter pelo menos 2 fios de comunicação. Um fio num sentido e outro fio no outro sentido. Então, os dois dispositivos poderiam falar simultaneamente. Que para a gente, nós seres humanos, é uma coisa mais difícil de, de operar. Eu sei que tem gente que consegue. Eu já vi aqui minha esposa conversando com as amigas, é uma coisa impressionante. Cada uma falando, e aí todo mundo consegue entender tudo, só eu que fico por fora boiando. É Obrigado, brincadeira. senhor. Valeu pela pergunta, Gustavo. Então vamos aqui continuar. A gente viu então as conexões em dreno aberta e eu falei muito do pull-up, né? Conectar usando o transistor tipo N para puxar a linha para 0. Mas o inverso também é possível, né? Você pode usar um transistor tipo P para comunicar no sentido contrário, onde o padrão da linha é 0 e os elementos comunicantes escrevem 1 ou 0. Né? Eles escrevem 1, né? Eles forçam 1, mas ninguém escreve 0. Isso também é possível. Ok. Em sistemas de só aqui um último comentário, tá? Em sistemas de comunicação é preferencial usar esse tipo de comunicação aqui, porque os dispositivos podem ter alimentações diferentes. Então você pode ter um dispositivo que funciona em 3 volts, outro dispositivo que funciona em 5 volts, mas uma coisa comum entre os dispositivos é o zero. Tá? O zero é sempre o mesmo para todos. Por isso que é muito interessante você ter sistemas que puxam a linha para 0, em vez de puxar para o valor de tensão de alimentação. Porque, como os dispositivos têm valores de tensão diferentes, essa montagem aqui, ela permite que dispositivos em tecnologias diferentes possam conversar entre si. Então, um dispositivo de 5 volts, um dispositivo de 3 volts, podem conversar entre si apenas com um simples adaptador de tensão, né? Eu não preciso, porque transmitir o zero é fácil. E aí cada um deles vai ter isoladamente resistores de pull-up para levar para os seus valores lógicos de tensão. Então isso aqui pode funcionar. Então vocês vão ver muito mais frequente essa montagem aqui da esquerda do que a montagem da direita. Então vamos aos nossos trabalhos, né? Então vamos botar a mão na massa. Então a gente vai trabalhar com Logic Sim hoje, e aí eu vou pedir para a gente fazer algumas coisinhas. Então, o próximo parágrafo aqui, o Pedro Henry pode fazer a leitura aqui para a gente? Faço. Barramentos são agrupamentos de fios que podem ser acessados por vários dispositivos. Dizemos que esses dispositivos estão conectados ou pendurados ao barramento. Todos querem transmitir ou receber informações uns dos outros. Para que não haja conflito ou curto-circuito, é necessário um protocolo de acesso ao barramento. Obrigado, Pedro. O Ronald pode continuar aqui nesse parágrafo? Sim. Mestre-escravo, uma forma bastante simples de controlar o acesso é garantir apenas um dispositivo controle os demais.
Esse conceito é conhecido como relação mestre-escravo. O mestre é o dispositivo que controla os escravos. No barramento, só pode ter um mestre. Muito obrigado, Ronald. Então, exatamente, uma forma da gente tentar evitar o curto-circuito é usar um padrão de comunicação mestre-escravo. Então, eu vou ter apenas um mestre que controla os escravos, ele que vai ditar o ritmo de comunicação, ele que vai pedir para os escravos escreverem em momentos bem definidos. Então, ele funciona como se fosse um árbitro, né? Ele que vai apitar e falar, olha, você pode conversar agora, não, agora é você que conversa, agora é você que envia, agora é você que recebe. Então, esse é o papel do mestre. Os escravos, eles respondem aos comandos do mestre. Então, uma maneira bem primitiva aqui, eu exemplifiquei aqui de 2 exemplos aqui, é esse desenho aqui. Então, aqui eu separei com uma linha, né, o mestre e os escravos. E o barramento é esse fio aqui. Então, é um fio que transmite um bit apenas. O mestre tem fios bidirecionais, nesse caso aqui. Então, ele tem um fio que pode ser, eu posso tanto escrever no fio, como fazer a leitura desse fio. Então, eu vou inserir dados ou vou receber dados desse fio. E os escravos são escravos mais simples, que eu posso apenas escrever dados, mas eu poderia ter o contrário. Né? Escravos que também façam a leitura. E aí o mestre tem uns bits de controle. São bits que permitem controlar individualmente os escravos. Então, o mestre vai enviar, né, o sinal de controle para os escravos, para o dispositivo 1, dispositivo 2, dispositivo 3, acionando os dispositivos um a cada vez, para evitar a situação de curto-circuito. Então, quando o mestre quer enviar alguma coisa, ele aciona o bit de read and write, indicando que ele quer escrever na linha, e aí esse bit vai fazer com que tudo que eu colocar no in seja visto pelos escravos. Então, os escravos podem fazer a leitura se eu tiver pelo menos algum escravo que faça leitura desses dados. Se eu quiser fazer com que o escravo mande informações para o mestre, aí eu vou desativar esse bit aqui, vou desligar o meu buffer para não gerar situação de curto-circuito e vou ativar o buffer de algum dos escravos. Então, por exemplo, eu quero que o dispositivo 3 comunique, então vou fazer com que o read and write seja 0 e vou ativar o bit do dispositivo 3. Aqui tem até um erro de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu esqueci de botar Ctrl 3 aqui. Mas isso faz, de qualquer forma, com que o bit do escravo, né, ele seja enviado pelo barramento. E uma coisa curiosa, tá? O barramento, né, como ele está desconectado a todos os dispositivos, todo mundo vê o que está passando no barramento. Todo mundo tem acesso às coisas que estão no barramento, mas só apenas um pode escrever. Então, esse diagrama aqui, essa leitura, eu queria que vocês, né, percebessem aqui, perceba a necessidade de um bit de leitura escrita e de bits ativadores individuais para cada escravo. Então, isso aqui vai começar a compor o nosso barramento e uma lógica de acesso a esse barramento. Então, vamos lá. Agora, os exercícios, né? Agora o que eu quero que vocês façam. 1. Transforme os bits ativadores num agrupamento com significado de endereço. Se o endereço enviado for de um determinado escravo, ative a escrita desse escravo. Então, olha só, o que eu estou falando, né? Você está vendo esses bits de ativação aqui? Esses 3 bits do dispositivo 1, 2 e 3? Em vez de enviar 3 fios, né, para acionar 3 dispositivos, eu posso usar um fio de 2 bits, né, um barramento de 2 bits, para poder acionar cada um desses dispositivos. E esses dispositivos vão ter endereços na linha, incluindo o mestre. Eu posso até colocar o mestre nessa história. Mas vamos fazer somente para os escravos primeiro. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Eu quero que vocês montem exatamente esse circuito aqui no Logisim, só que ao invés de você ter os sinalizações 1, 2 e 3, eu quero que vocês façam um fio só, né, uma conexão de 2 bits, para você ter um endereço para cada escravo. Então, por exemplo, o 00 é o dispositivo 1, o 01 é o dispositivo 2 e o 10 é o dispositivo 3. Ou então você faz o 00 para o mestre, o 01, o 02, o 10 e o 11 para o dispositivo 3, né? Tanto faz. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma lógica de ativação. O bit que vai ativar esse buffer aqui vai ser uma forma primitiva de um comparador. Ou você pode até usar um comparador, né? Que ele vai comparar o valor do endereço do barramento, que está descendo no barramento, que é uma sinalização de controle, e
E ele vai converter esse valor de endereço, vai comparar com o endereço próprio, o endereço do escravo, tá? Então, tentem fazer aí, eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem, e aí depois a gente retoma. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, pode me perguntar à vontade. Uma pequena observação, gente. Eu peço que vocês façam esse desenvolvimento pensando que cada escravo é um circuito independente, é como se fosse um chip individual. Então não dá para botar assim no barramento um decoder e esse decoder leva 3 bits para cada escravo, 1 bit para cada escravo, né? Essa implementação, infelizmente, ela a gente não consegue aplicar. Então você tem que imaginar que cada escravo está fisicamente separado mesmo, né? Como se você tivesse uma bancada de testes, você tem um escravo lá na lateral esquerda, outro escravo lá na lateral direita, e aí você não tem como. Você quer simplificar a conexão entre eles, né? Então você quer passar um barramento entre todos, ou seja, apenas 2 fios de endereço entre todos, e internamente ao escravo, cada escravo deve ter um decodificador de endereços, para saber se aquele endereço é dele.
Se alguém já tiver um resultado intermediário, quiser mostrar aí no chat, a gente pode ir conversando. Basta bater um print e copiar a imagem aqui no chat e a gente vai conversando sobre o desenvolvimento. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha solução, e aí vocês comparam aí o que vocês fizeram, se estão mais ou menos no mesmo caminho. Deixa eu botar aqui. Então, olha só, pessoal, esse aqui é a minha solução para esse exercício. Ela é a mesma coisa, né? Só uma reinterpretação do que foi feito ali no roteiro. Eu acrescentei já a capacidade de leitura e escrita para todos os escravos. Então, antes ali no exemplo do PDF, eu só tinha escravos que poderiam fazer escritas, mas não poderiam fazer leituras, né? Então, eu acrescentei esse fio de entrada aqui para a gente poder fazer leituras também com os escravos. E aí agora, olha só, fica bem evidente, né, a criação e o nascimento dos barramentos. Então, o barramento, olha, esse fio aqui que é compartilhado entre todos os dispositivos é o que eu chamo de barramento de dados. E esse outro fio aqui é o barramento de endereços. Então, eu criei um fio, né, uma conexão aqui de 2 bits. Então, é o que eu chamei de ADDR, o endereço. E aí o mestre controla o endereço. Se eu quero me comunicar com um escravo, sei lá, o escravo 1, eu vou colocar aqui no endereço 01. E cada escravo tem o seu decodificador de endereços. Então, eu botei aqui só um comparador, porque eu achei que fosse um circuito mais simples para fazer isso, né? Porque a gente pode expandir isso para N bits e o circuito vai ser sempre o mesmo. Então, isso aqui é interessante que ele seja expandível. Mas se vocês forem implementar com portas lógicas, o circuito que faz a comparação e que resulta no valor de igualdade é a XOR, né? Quando você faz XOR de 2 bits, vai dar igualdade. Então, esse circuito seria equivalente a botar aqui uma XOR, e aí você bota aqui 2 bits, 2 entradas,
E aí você tem exatamente essa situação. Por exemplo, se eu pegar este exemplo aqui, comparar este com este, a saída... Ah, é porque aqui a saída está em 2 bits também, né? Então não é bem assim, não. Então a gente vai fazer o seguinte. O problema é que tem que botar um distribuidor, né? 2 para 2. Então, distribuidor aqui. E a porta certa é a porta XNOR, né? Então, vou botar duas XNOR de 2 entradas. E aí eu comparo o menos significativo com o menos significativo e o mais significativo com o mais significativo. E aí, apenas quando todos os bits forem iguais, ou seja, eu faço isso através de uma porta E, somente quando todos os bits forem iguais, aí o resultado é igual. Então, o circuito de igualdade é basicamente XNORs e uma porta E no final. Então, você vê aqui que o bit mais significativo é 0, mas como os dois são iguais, a saída é 1. E aqui os dois bits são iguais a 1, mas como os dois são iguais, a saída é 1. E aí, quando todos os bits forem iguais a 1, a saída é 1. Isso indica que o mestre quer se comunicar comigo, né? E aí eu vou usar esse comparador aqui para simplificar um pouquinho. Então, quando o barramento for igual ao valor 2, o mestre quer se comunicar comigo. E aí eu ativo meu buffer de saída para escrita. Só que esse buffer de saída, a gente percebe uma limitação clara aqui. O mestre não indicou se eu quero ler ou escrever, né? Ele só indicou que ele quer se comunicar comigo. Mas às vezes o mestre quer enviar coisas. E se ele quer enviar coisas, o que vai acontecer? Olha aí, ó. Curto-circuito. Deu um curto, porque o escravo 2 está ativado para escrita, o mestre está ativado para escrita, um tentou escrever 0 e o outro tentou escrever 1, deu um curto-circuito na linha. Tá? Então, para resolver esse problema, a gente vai agora passar pelo barramento, aí eu acho que é a próxima etapa aqui do roteiro. Primeiro, né, antes da gente continuar, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem compartilhar a solução de vocês? Por favor, mandem os prints do que vocês fizeram para eu poder dar um feedback. É só bater um print, aquele print do Windows, né? Que aí você seleciona a parte da janela, copia e cola aqui no chat da nossa conversa, que aí vai vir a imagem e a gente pode conversar sobre ela. Tipo assim, ó. Eu pego aqui essa tela, print, seleciono somente a parte da imagem interessante, dou um Ctrl C e boto aqui em envio. E aí vocês recebem a imagem. Pessoal, vocês estão aí? Será que eu estou sem internet? O que está com internet? Tá bom, pessoal? Então dá um okzinho só para eu poder continuar, saber se eu posso continuar ou não, se vocês querem mais tempo. Ah, beleza, Gustavo. Também não tinha conseguido fazer não, professor. Tá joia. Mas deu para entender com essa explicação que eu dei aqui? Agora sim. Beleza, beleza. Então a ideia é essa, você separar, né, o barramento. Agora o que a gente fez? A gente fez o barramento de endereço apareceu. Então você tem um barramento de dados, um barramento de endereço. E agora vamos incrementar o nosso barramento. Ah, beleza, Vinícius. Tá. A ideia da atividade, quando vocês podem perguntar. Ah, professor, não entendi, fala aí de novo. Eu vou compartilhar com vocês aqui de volta o roteiro para a gente passar para o item 2, tá? Para a gente aproveitar o tempo. Ver se a gente consegue terminar essa parte hoje.
Então, no item 1, a gente fez o quê? A gente pegou os bits ativadores e transformou num agrupamento com significado de endereço, né? Se o endereço enviado for de um determinado escravo, ative a escrita desse escravo. Então, foi o que a gente fez agora. A gente transformou estes bits aqui de ativação em um sistema de endereçamento. Então, eu mando o endereço e o endereço é recebido pelo escravo. O escravo decodifica o endereço e vê se o endereço é dele. Se o endereço for dele, ele escreve na linha. Aí agora apareceu um novo problema, né? Eu não sei se o escravo quando eu acionar um escravo, eu não sei se eu quero que ele escreva ou faça a leitura. Então, eu vou mandar também uma informação adicional. E aí entra o item 2. Então, envia o endereço como se fosse um outro barramento, né? Aqui nasce o conceito de um barramento de endereços e um barramento de dados. O bit de read and write faz parte dos bits de controle. O barramento de endereços é unidirecional e o de dados é bidirecional. Então, o que a gente vai fazer aqui, na verdade, faltou pedir o que é para fazer, né? Eu expliquei aqui muita coisa, mas decidi pedir o que é para fazer. Eu queria que a gente agora acrescentasse o barramento de controle, que primeiramente vai ter apenas o bit de read and write. Então, o que eu quero que a gente faça nessa segunda parte é acrescentar ao barramento o bit de read and write. Então, eu vou só mostrar para vocês o que deve ser feito aqui no Logsim. Então, partindo do que a gente já fez, partindo desse diagrama que eu desenhei aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um outro barramento. Cadê? Vamos lá. Base, conectar. Então, vou criar um outro barramento aqui, um outro fio, que é o barramento de controle. Barramento de controle. E no barramento de controle, a gente vai colocar o bit de read and write. Então, read and write é uma informação que o mestre envia para os escravos, indicando que ele quer pedir para o escravo escrever ou pedir para o escravo ler, né? Deixa eu botar aqui. Eu preciso de mais um bit de controle aqui para a escrita interna do mestre. Então, eu vou chamar esse bit aqui de slave read and write, porque esse bit aqui interno vai ser o master write, né? Master write. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adaptar o nosso sistema atual, quero que vocês façam isso aí, de tal forma que esse bit de ativação aqui, ó, vá para 1, não só quando eu tenho o dispositivo habilitado, mas quando eu tenho o dispositivo habilitado e o bit de read and write tenha significado de escrita. E aí aqui eu vou pedir para a gente mudar um pouco o significado de escrita, né? Vamos fazer assim, ó, o R vai ser RW barra, onde 0 é para escrita, write, e o 1 é para leitura. Então, 1 para leitura, read. Então, o bit de RW vai ter esse significado especial aí. 0 para a gente escrever e 1 para fazer a leitura. Então, eu vou inclusive mudar o meu buffer aqui. Quando o valor for 0, eu vou pegar um buffer com entrada negada. Cadê? Não, isso é saída negada. Deixa aí, a gente só usa a lógica contrária no master write. Então, eu vou chamar de master read, né? Quando ele for 0, ele vai ser o write. Beleza, pode ser também. Então, 10 minutinhos aí para vocês adaptarem o que vocês fizeram
no item passado para esse novo item, acrescentando read and write nesse bit de controle. Vou dar uns 10 minutinhos, depois eu volto com a minha solução. Professor, Oi, Gustavo. você pode dar só uma explicada no barramento de endereço, porque eu não entendi o funcionamento dele, como as coisas funcionam relacionadas a ele. Claro. O barramento de endereço é um conceito bastante interessante aqui, porque ele permite a gente condensar aqueles bits ativadores. Imagine que você tenha 8 escravos, então você precisaria de 8 bits de ativação. No modelo que está lá no roteiro, eu teria 8 bits que seriam enviados do mestre, então 8 fios saindo do mestre e indo para todos os escravos. Ou melhor, o fio para cada escravo entraria no escravo específico que eu quero conectar. Com um barramento, eu pego esses 8 fios e junto em apenas, para 8, valor 8, eu consigo de 0 a 7 em 3 bits. Então eu junto em 3 fios. E aí eu passo esse barramento, esses 3 fios, esse barramento de 3 bits, para todos os escravos. Então todo mundo tem acesso ao endereço de quem o mestre quer escrever. Só que cada escravo tem um endereço próprio. Então o escravo vai olhar para o barramento de endereço. O barramento de endereço ele tem uma característica, antes de eu explicar como é que funciona, ele tem uma característica única dele, né? Enquanto o barramento de dados ele é bidirecional, ou seja, os dados podem fluir do mestre para os escravos e dos escravos para o mestre, o barramento de endereço ele é um barramento unidirecional, ou seja, apenas o mestre controla o barramento de endereço. Os escravos todos escutam o barramento de endereço, eles ficam só fazendo a leitura do barramento de endereço. Nenhum escravo vai escrever no barramento de endereço. Então a gente não precisa se preocupar muito com essa questão do curto-circuito, porque o barramento de endereço ele é unidirecional. E é como se fosse um sistema de comunicação assim. O mestre fala, olha, eu quero conversar agora com o fulaninho. Aí o fulaninho fala, pô, eu reconheci que esse nome é o meu, esse endereço é o meu. Então eu vou responder enviando dados para o mestre ou eu vou ler agora o que o mestre mandou para mim. Então é uma forma do escravo saber se aquela mensagem que está passando no barramento de dados ou que vai sair para o barramento de dados é para ele, né? O destino ou a fonte é aquele escravo específico. Então ele é como se fosse um bit select. Ele é o seletor, o barramento de endereços é o seletor de um grande multiplexador. Só que é um multiplexador que está distribuído em vários escravos. Então ele tem os mintermos, né? Os mintermos, os ativadores de cada um dos escravos, está dentro do escravo. Então a grande verdade é essa, ele é um grande multiplexador distribuído, ou um grande, acho que a melhor palavra é um grande decodificador, que está distribuído entre os vários escravos. Então a ideia é que o mestre fala, olha fulaninho, eu quero mandar um byte para você. Aí o fulaninho fala, opa, estou escutando, pode mandar. Ou então, ô ciclano, me manda um byte tal. Aí o ciclano fala, esse endereço é meu, deixa eu acessar o barramento. Porque aí com o barramento de endereços, você consegue garantir que não vai haver curto-circuito no barramento de dados. Se você tiver 2 escravos que reconheçam que o endereço é dele, isso é um problema. Porque aí os 2 escravos vão tentar escrever na linha, vai dar um curto-circuito, porque às vezes um vai querer escrever 1 e o outro vai querer escrever 0, e aí vai dar um curto. Então, para evitar essa condição, a gente tem um barramento de endereços e cada escravo tem que ter o seu próprio endereço único. No meu exemplo aqui, eu botei o escravo 1 com o endereço 1, escravo 2 com o endereço 2, aqui, ó, escravo 2 tem o endereço 2, e o escravo 3 tem o endereço 3. E aí, quando o mestre escreve aqui no barramento de endereços, esse endereço, todo mundo vê os endereços, né? Todo mundo sabe que o mestre quer conversar com alguém. Então, eu tenho fulano, ciclano e beltrano. Quando o mestre fala, olha, eu quero falar com o ciclano, o fulano e o beltrano escutaram isso, né? Eles sabem que o mestre está querendo se comunicar com o do meio, mas eles não vão responder a mensagem porque eles respeitaram, né, o protocolo que foi acordado entre os elementos comunicantes para não haver curto-circuito. Então, apesar de estar todo mundo escutando aqui o que está acontecendo no barramento de endereços,
O escravo em si só vai responder se o endereço for o dele. Então, olha só, se eu quiser me comunicar agora com o dispositivo 3, então eu vou mudar aqui o endereço para o 3, e aí você percebeu que o bit de ativação aqui, ó, foi do 2 para o 3. Então, agora este é o escravo que está comunicando, né? Se o escravo 2 tentar mandar alguma coisa, ele não consegue. O escravo 1 também não consegue. Mas o escravo 3, ó, ele manda informação para o barramento inteiro. Agora eu quero falar com o escravo 1. Então, mudo o endereço para o escravo 1. É o escravo 1 que vai mandar a informação. Então, o escravo 3 que estava falando agora para de falar. E agora é o escravo 1 que se comunica no barramento. Então, ele é o dono do barramento temporariamente, né? Mas quem é o árbitro, quem controla quem vai se comunicar em cada momento, é o mestre, através dessa linha de barramento aqui. Essa linha de endereço, desculpa. Saquei, saquei. Eu tava confundindo um pouco também, porque agora que eu fui ver, o escravo 1 é um não um zero, né? O endereço dele é. Isso. Obrigado, Gustavo. Eu fiz dessa forma para deixar o 00, né? Quando você bota 00, é como se fosse a vez do mestre. E aí o mestre pode escrever nessa linha, né? Então, se ninguém é ativado, essa linha fica em alta impedância. Olha, fica a linha azul aqui. Se ninguém está selecionado, a linha fica em alta impedância, mas ninguém vai ler nem ninguém vai escrever, então não tem problema. Então, se o mestre quiser acessar, ele vem aqui e manda os dados de informação que ele quer. Então, eu também reservei um endereço para o mestre. Saquei. Obrigado. Não nada. Cinco minutinhos aí para vocês bolarem o sistema de ativação, né, dos escravos usando o bit de controle.
Bom, beleza, pessoal. Eu vou avançando aqui, tá? E aí, se vocês precisarem revisar, é só ver o que eu fiz, tá? Então, para a gente não perder muito tempo, aqui é bem simples, tá? A ideia aqui é que você também controle o read and write dos escravos, né, substituindo esse valor de dev1, colocando a informação do read and write também. Então, o read and write, que faz parte do barramento de controle, deve ser uma condição, né, de verificação aqui da entrada desse buffer. Então, eu colocaria assim, eu colocaria um porta E, né, com duas entradas. Aqui ficou bem apertado, né, porque já não tem muito espaço. Aí. Que é o seguinte, eu vou ativar o meu bit de read and write, que o mestre vai me pedir, apenas quando for selecionado. Então, esse E aqui é o gate, é um gate de passagem, né? Na verdade, ele é um bloqueio, como se fosse uma chave de passagem mesmo. Um gate que vai controlar se esse enable aqui vai passar apenas quando eu quiser escrever. Então, como a escrita é em zero, então eu vou acionar esse buffer quando o valor desse cara for zero. Então, nessa entrada aqui, eu vou inverter. Opa, botei errada. Essa entrada aqui eu vou inverter, botando uma bolinha. Tá, então, vamos ver se funciona. Quero me comunicar com o escravo 1. Mas eu quero fazer uma leitura, né? Eu quero que o escravo leia o que eu estou escrevendo. Então, eu posso escrever, aí eu mando dados para o escravo. Então, tudo bem, eu estou mandando dados para o escravo 1, mas como todo mundo faz a leitura o tempo inteiro, né? Todo mundo também recebe os dados do mestre. Agora, se eu quiser fazer com que o escravo leia, com que o escravo me mande informações, então eu tenho que mandar não somente o endereço do escravo, mas eu tenho que pedir para ele escrever. Então, eu vou botar o barramento de controle, o read and write, em zero. Então, botei esse barramento em zero e agora quem controla o barramento é esse cara aqui, ó. Então, eu consigo fazer com que o escravo ele manda dados para o mestre e, ao mesmo tempo, que o mestre manda dados para o escravo. Né? Ó, agora ele não manda mais, quem manda é esse aqui. Então, é um sisteminha bem elementar, né? Vamos fazer para os outros. Olha só. Professor, quando eu estava fazendo aqui, eu tive um problema que eu botei o mestre para ele escrever e selecionei o escravo para escrever também, aí deu um curto-circuito. Aí eu coloquei essa end com 3 portas lógicas, né? E aí uma dessas entradas seria o master read, que era praticamente para impedir, se o mestre quer escrever, ele não poder dar curto-circuito. Eu queria saber se aconteceria isso mesmo, tá certo? Eu fiz alguma coisa errada Compartilha aí com a gente, que a gente faz um comentário em cima. Pode dar o curto-circuito porque o mestre tem um controle de read and write independente dos escravos, né? E de fato pode acontecer. No meu também pode acontecer isso. Uma forma de resolver esse problema é você colocar o bit de read and write também para o mestre. O mestre também recebe do barramento o read and write. O problema de fazer dessa forma é que a interpretação do read and write no caso do mestre tem que ser ao contrário dos escravos. Aí fica meio desconfortável de fazer. Professor, o senhor está conseguindo ver a tela aí? Tô. Pode mostrar. Aqui, eu tinha tirado esse... Não tinha colocado aqui, né, na verdade, não tinha colocado naquele... Tá. Naquele negócio, deixa eu tirar aqui o mestre. Caraca, tô confuso aqui. Se você clicar no fio, você pode deletar ele. Clica perto do delete que ele vai pagando. Aí inicialmente estava assim, né? Tava só com duas entradas na porta lógica e não tinha. Aí o que acontecia? Quando eu queria, eu botei o mestre em um e clicava aqui para ele poder escrever também, dava o curto-circuito. Ele pode escrever e o mestre também podia escrever. Aí eu peguei, botei esse túnel aqui e liguei neles para impedir que isso acontecesse. Peraí, antes de você fazer isso, volta. Dá um Ctrl Z.
Isso. Antes de você fazer isso, o que está acontecendo? Ó, o mestre está ali escrevendo na linha de dados, porque ele está com master write em 1. E quem mais está escrevendo? Deixa eu ver. O slave selecionado é o slave 2, É lá o no endereço. 2. E aí ele está jogando 1 na linha. Então, o escravo está tentando escrever 1 e o mestre está tentando escrever 0. Aí vai dar um curto. Isso só acontece, só para te explicar a razão por que isso acontece, só está acontecendo porque a gente tem o bit de read and write do mestre separado do bit de read and write do escravo. Esse problema pode ser resolvido de maneira mais simples se você usar o bit de read and write dos escravos sendo o mesmo do mestre. Então, por exemplo, se você apagar o master write ali, aquela entrada master write, isso, e puxar o slave write para o mestre, isso aí vai resolver o problema. Como que isso vai resolver? Isso vai resolver porque agora o mestre não escreve mais. Ó, quando dá curto-circuito, às vezes você precisa reabilitar a... Peraí, tem algum outro curto-circuito acontecendo. O curto está acontecendo ali no S2. Porque uma das entradas da NAND não está definida. É aquele S2 ali. Pega esse fiozinho ali da elétrica que ele vai resolver. Isso. Então, agora sim. Agora, se você tem um bit de controle, de fato, você tem um bit de read and write. Agora, ele não é mais o slave read and write. Ele é só read and write. O problema é que o significado dele para os escravos é o contrário do que o do mestre. Então, olha só. Para você pedir para o escravo escrever, o valor do slave read and write tem que estar em 1. Só que para o mestre escrever, que é o contrário, esse bit também tem que estar em 1. Então, são significados complementares, a princípio funcionam, tá? Só que ele tem significado, a gente tem que saber que o significado dele é contrário no mestre e nos escravos. Você entendeu mais ou menos ou ficou confuso? Acho que ficou meio confuso. Não, né? eu consegui entender. Eu queria ver se eu tinha feito na ideia ou se estava muito, tipo, tentei fazer ali para solucionar o problema e tinha feito alguma coisa que estava muito errada, né? Foi isso que eu queria saber. Deu para entender o que você quis dizer. Não, tá certinho. O que você fez está perfeito. Parar de compartilhar aqui. Joia. Obrigado por compartilhar, viu, Gustavo? Então tá, gente. Então, continuando aqui, deixa eu só terminar o meu, vou compartilhar com vocês. A parte importante dessa sessão, né, desse item do nosso roteiro, é a gente começar a perceber que que existe no barramento, né, existe não só dados, a gente começou só com barramento de dados, aí a gente no item 2 a gente colocou um barramento de endereços, e agora a gente acrescentou com um barramento de controle. E aí, por enquanto, só tem um bit aqui. Mas existem vários barramentos, os barramentos comerciais, que você tem vários bits de controle. Você tem bit de controle 1 para read, você tem 1 para write, que às vezes o barramento é bidirecional, né? Você pode ler e escrever ao mesmo tempo. Que mais? Você tem bits de busy, por exemplo, para indicar que o barramento está ocupado por alguém. Você tem um bit de... Quando o bit de busy está em 0, você indica que o barramento está livre, né? Isso aí é um bit importante quando você tem um ambiente multimestre. Se você tem mais de um mestre que quer acessar o barramento de endereços, é importante que esses mestres entrem em acordo para o momento de quando eles vão realizar a escrita no barramento, né? Porque senão vai dar curto. E aí tem o bit de busy. Tem um árbitro, às vezes o barramento pode ser partilhado, aí você tem um árbitro que vai falar, olha, agora quem fala é esse mestre, agora quem vai comunicar é esse outro mestre. Então, o bit de controle pode aumentar significativamente se o protocolo desse barramento aumentar também, se a complexidade do protocolo também aumentar. Então, esses são os princípios fundamentais que eu queria passar para vocês hoje. No roteiro ainda tem mais um item aqui, mas não vai dar tempo da gente fazer, que é o item 3, né? Faça o mesmo usando conexão em dreno aberto. Que aí, conexão em dreno aberto, que eu queria mostrar para vocês era botar o resistor de pull-up. Mas como eu já fiz o desenho, já expliquei o funcionamento, essa parte aqui ela não é tão necessária assim. Né? Tendo esse primeiro contato, né, com transistor e resistor, pelo menos expositivamente,
eu espero que eu tenha preparado vocês para quando vocês realmente forem usar esse conceito lá em sistemas microprocessados, vocês vão usar muito intensamente, pelo menos vocês já têm uma ideia do que é, né? Do que espera vocês para frente. Então é isso. Na semana que vem, então, a gente vai ver como a gente conecta dispositivos nesse barramento, e a gente vai ver dispositivos reais, não somente com um endereço, mas às vezes vários campos de acesso. A gente vai estudar a memória ROM e a memória RAM, e a gente vai botar eles no barramento com diferentes faixas de endereço. Então a gente vai primeiro configurar as memórias no barramento, e aí a gente vai fazer uma adaptação do nosso processador para conectá-lo ao barramento, de tal forma que o processador, né, acesse a memória ROM e a memória RAM através do barramento. E aí que o processador fica muito rico, né? Que a gente, tendo a capacidade de conectar ele no barramento, a gente pode botar outros periféricos. Por exemplo, um periférico para pinos de entrada e saída, para comunicação serial, ou para contagem de tempo, eventualmente. Então, são periféricos dedicados que o processador vai controlar individualmente. É isso que acontece, e aí eu queria só terminar a aula assim, né? Eu queria pedir para vocês agora, né? E aí, joguem no chat o que vocês acharem, joguem no Google quais são os barramentos mais populares que você conhece. Bota lá no Google, bus, ou barramento, ou tipos de barramento num PC, né? Eu quero que vocês joguem aqui os nomes desses barramentos e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles nesses últimos minutos de aula. Pena que meu computador não está mais aqui na mesa, senão eu mostraria visualmente o barramento para vocês. Mas eu posso mostrar umas imagens. Se você botar bus, vai vir ônibus, né? Agora que eu percebi. Olha só, estou compartilhando aqui com vocês. Se você jogar no Google, né, o que é um barramento, a primeira coisa que vem esses barramentos aqui de PC. Se você já viu uma placa-mãe, se você já viu uma placa-mãe qualquer, você já deve ter visto que na placa-mãe você tem a conexão aqui do chip do processador e você tem esses slots, né? Por exemplo, aqui é o barramento da memória. Esses dois coisas aqui, né? Esses dois slots aqui, eles compartilham os mesmos fios. E esses mesmos fios aqui vão para o processador. Isso aqui é um barramento, por exemplo. Então, o processador se comunica com as memórias através de um barramento dedicado. As memórias têm endereço, né? Elas podem ser endereçáveis. Então, o processador controla as memórias dessa forma. Tem um outro barramento muito importante, que é o barramento das placas PCIs. Então, esse barramento grandão, esse slot pequeno, todos compartilham os mesmos fios. Então, se você olhar assim na transversal, né? Cada um desses fios que está conectado aqui nesse barramento são, na verdade, o mesmo fio. Quando você pluga uma placa aí, ela automaticamente se comunica com o processador para o processador atribuir um endereço para elas. E aí o processador acessa essas placas via endereçamento desse barramento. Esse barramento aqui chama-se de PCI Express, né? Que é o barramento de Peripheral, como é que é? Esqueci, Peripheral Circuit Integrated, não lembro como é que é a sigla de PCI, mas PCI Express é essa conexão de barramento aqui. O PCI Express, ela é uma versão avançada do PCI, na verdade o PCI é um barramento paralelo e PCI Express é um conjunto de barramentos serial. Deixa eu ver uma placa-mãe EATX aqui para a gente ver bastante barramentos, bastante slots. Olha isso aqui que bonito, uma ASUS Zenith. Tem como maximizar isso aqui? Não tem, né? Mas essa placa aqui, ó, ela tem 8 slots de memória e todos esses slots de memória compartilham os mesmos fios do processador e esses barramentos aqui, todos esses slots aqui, ó, compartilham os mesmos fios do processador. Então isso aqui é bem bacana.
Existem outros barramentos, né, aqui dentro de um PC, o barramento, por exemplo, do USB. O USB é um barramento. ISA, olha, o Vinícius botou lá, PCI é um barramento, AGP é outro barramento. Tem os barramentos que estão no seu carro, por exemplo. No seu carro tem o barramento CAN. O barramento CAN é um barramento serial também, de comunicação serial, de um fio, um cabeamento que passa o carro inteiro. Por exemplo, o pisca-pisca lá na parte de trás do carro está conectado ao barramento CAN, assim como o pisca-pisca direito, todos estão conectados ao mesmo barramento. O barramento CAN ele é específico, né? Ele é todo desenvolvido, o protocolo desenvolvido e os conectores que são desenvolvidos para ser resistente a ruído. Claro, você está aí num ambiente, num motor, né? Que provoca explosões e aí gera muita interferência, então ele é robusto a ruído. E é um barramento que é robusto, os conectores são conectores de encaixe forte. Então, ele é resistente a vibrações mecânicas também. Então, é um barramento específico para, por exemplo, veículos, né, carros, ônibus, etc. Então, o computador de bordo do seu carro se comunica lá com o sensor que está no tanque de combustível, se comunica com o sensor que está no motor, os sensores de temperaturas que estão distribuídos no carro inteiro. Então, tudo isso é feito pelo barramento CAN. Então, o USB é o mais popular hoje, CAN, PCI, I2C, SPI, UART. Tem uma série de barramentos que a gente vai estudar mais para frente, mas só para mostrar para vocês a quantidade de barramentos existentes, né? Por exemplo, barramento CAN. Barramento CAN. Aí aqui ele vai falar da sinalização, né? Mas é um barramento bem tradicional para comunicação entre dispositivos num carro. Mas é isso aí, então, pessoal. Então, vou finalizar a aula de hoje assim. A gente continua, então, na próxima semana, onde a gente vai trabalhar o nosso processador para acessar um barramento específico que a gente vai desenvolver nós mesmos. Então, desejo a todos um bom apetite aí, uma boa semana também, né? Bom almoço a todos. Vejo vocês, então, na semana que vem. Obrigado, Tchau, professor. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Tá. Gustavos, né? Os dois. Obrigado.